Queridos, nosso tema hoje é Cristo em nós, uma vida transformada. E eu vou pedir para que conservem a Bíblia aberta nesse texto. Vamos recapitular algumas coisas que nós aprendemos neste capítulo 3. Nós aprendemos que em Cristo Jesus nós somos ressuscitados, que através de Cristo Jesus nos foi dada uma nova identidade que se manifesta já nesse mundo e que se manifestará plenamente na eternidade. Também aprendemos que através de Cristo nós temos um novo propósito que nos faz pensar e buscar nas coisas que são lá do alto e não as coisas que são aqui da terra. Aprendemos também nesse capítulo que, como novas criaturas que somos, nos é dado poder para fazer morrer a nossa natureza terrena e para nos despojarmos do velho homem. Fomos ensinados também, através desse texto, a que podemos nos revestir como eleitos, santos e amados de Deus, das virtudes cristãs. E que eu e vocês, dia a dia, vamos nos refazendo para conhecer cada vez mais e cada vez mais plenamente ao nosso Deus. Nesse último estudo nós vamos ver alguns padrões que nos caracterizam, que consolidam o nosso estilo de vida como filhos de Deus. E eu sei que o desafio de Deus para a minha vida e para a sua vida é viver esse projeto e esse propósito que Deus estabeleceu. Há 4 verdades que eu gostaria de destacar hoje para a nossa reflexão. A primeira delas, um coração e uma igreja em paz. Diz-nos o texto que nós lemos, versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Você é um eleito, você é um santo, você é um amado de Deus. Sabemos que em Cristo Jesus podemos responder afirmativamente a essas 3 perguntas. Sim, eu sou eleito. Sim, eu sou um santo. Sim, eu sou um amado de Deus. Você já ressuscitou para uma nova vida e procura despir-se do velho homem e morrer para a sua natureza terrena? Também podemos responder afirmativamente a esta pergunta se temos uma experiência com Jesus como nosso Salvador e Senhor. E então outras perguntas que o texto nos sugere: você tem procurado revestir-se de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade e de mansidão? Você tem procurado perdoar e suportar ao teu próximo, assim como Cristo te perdoou e te acolheu? Pensando nas virtudes que esse capítulo, de modo especial, esse texto nos recomenda, talvez possamos dizer: olha, pastor, eu tenho tentado viver as virtudes cristãs. Deus sabe que eu tenho tentado. Mas, meus amados, o que esse texto diz é que não basta apenas tentarmos. Isso é importante. Mas Deus, meus amados, não quer apenas tentativas. A bênção de Deus não repousa apenas sobre tentativas, mas sobre realizações. Nós precisamos ir muito além das nossas intenções. Nós precisamos chegar a importantes e concretas realizações. Então o nosso desafio é sim viver na integralidade, na totalidade as virtudes cristãs apontadas por esse texto, já a partir do versículo 12. Depois os irmãos confiram em casa. Nosso foco hoje, nesse primeiro ponto, é o versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Vamos usar a palavra termostato. É a paz de Cristo que será o termostato dos nossos corações, indicando sim, se estamos fazendo morrer a nossa natureza terrena, se estamos nos despojando do velho homem, se estamos nos revestindo das virtudes cristãs.
A paz de Cristo em nossos corações. O que o texto diz que ela é? O árbitro. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual eu e você somos chamados. Mas somos chamados individualmente? Não, fomos chamados em um só corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. E acrescenta o versículo: sede agradecidos. Note, se você é um eleito, um santo e um amado de Deus, tudo quanto traz intranquilidade ao seu coração deve preocupá-lo. Tudo aquilo que rouba a paz do seu coração deve preocupá-lo. Seja no seu relacionamento com Deus, seja no seu relacionamento com os irmãos. E sim, a paz de Cristo é o árbitro, o perfeito árbitro em nossos corações. Se alguma coisa tem roubado essa paz no seu coração, meu irmão, minha irmã, queridos ouvintes, você deve estar preocupado. Isso porque, meus amados, a Bíblia diz que justificados em Cristo Jesus, eu e vocês temos paz com Deus. E diz mais a Bíblia que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará a nossa alma e os nossos corações. Afirma ainda as Escrituras que nós somos chamados para viver a paz, não só em nosso relacionamento com Deus, mas em nosso relacionamento com os semelhantes. E o texto nos diz que somos chamados em um só corpo para viver em paz. Então, se há pecados que estão roubando esta paz em nosso relacionamento com Deus, é preciso não negociar com estes pecados, não racionalizar estes pecados, mas confessar arrependidos este pecado, buscando a restauração da comunhão e da intimidade com Deus. Por outro lado, se há queixas que roubam esta paz entre nós e os nossos irmãos, é preciso que nós investiguemos o que está roubando essa paz. É preciso que nós trabalhemos naquilo que está roubando essa paz, com o perdão e a reconciliação. Você, como eleito de Deus, santo e amado, não foi chamado para viver sem esta paz. Sem esta paz, a paz de Cristo. Você, como eleito de Deus, é chamado para viver, desfrutar desta paz, e para que esta paz arbitre na sua vida, se você está em sintonia com Deus e com seus irmãos. E esta paz é o termostato para dizer qual é a sua temperatura espiritual. Em outras palavras, se você é um eleito de Deus, santo e amado por Deus, você não deve se sentir em paz praticando as obras da carne e do velho homem. Não, você não estará em paz. A pior coisa para um eleito santo e amado de Deus é tentar viver no pecado, porque ele não terá paz. A pior coisa para um eleito santo e amado de Deus é tentar viver na carne, porque não terá paz. A grande pergunta, portanto, desse primeiro tópico é: eu estou em paz com Deus? Eu estou em paz com os meus irmãos? Como a paz de Cristo está arbitrando em meu coração neste momento? Segundo ponto desse texto: um coração pleno da palavra de Cristo. Notem, os irmãos, a sequência do texto: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Os apóstolos, após o grande milagre realizado à porta do templo, a cura de um coxo de nascença, que há 40 anos vivia nessa situação, impactaram Jerusalém. O fato era notório, não havia como ser negado. Um homem coxo havia sido curado. E Pedro, aproveitando-se dessa oportunidade, passou a anunciar então às pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. Passou a anunciar a salvação em Jesus Cristo. Passou a anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. E então as autoridades judaicas ficaram ressentidos,
por terem eles realizado este sinal e por estarem eles pregando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Os prenderam e reuniram as principais autoridades. E reunidas as principais autoridades, fizeram uma pergunta aos apóstolos: com que poder ou com que autoridade vocês estão fazendo estas coisas? Pedro então faz uma maravilhosa defesa, mostrando às autoridades judaicas que Jesus, rejeitado por eles, a pedra rejeitada pelos construtores, se tornou a principal pedra, a pedra angular. E que esse Jesus que foi entregue e morto pelos judeus é aquele que ressuscitou e está à direita de Deus. Em nome desse Jesus, eles curaram aquele coxo, em nome desse Jesus, eles pregavam acerca da ressurreição. E eu quero chamar a atenção para a conclusão das autoridades judaicas após ouvirem o que os apóstolos estavam dizendo. Notem bem, preste atenção. Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Porque eles demonstraram tanta intrepidez, tanta ousadia, porque o seu jeito de falar era diferente e os identificava, sem dúvida porque habitava no coração deles ricamente a palavra de Jesus Cristo. É impossível para alguém que anda com Cristo não ser diferente. É impossível para quem anda com Cristo não viver um estilo de vida diferente. O texto afirma que, como consequência da nossa relação com Cristo e com a sua palavra, nós seremos diferentes. Mas diz mais, que teremos sabedoria para instruir e aconselhar uns aos outros. Além disso, nós teremos entusiasmo para louvar e adorar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Notem, meus irmãos, as pessoas perceberão, como perceberam as autoridades judaicas, que nós estamos com Cristo, que nós estamos com Jesus. Isso me faz pensar, se a taça da nossa santificação não transborda a tal ponto de ser vista, notada, percebida por aqueles que estão ao nosso redor, talvez seja porque não estamos sendo disciplinados o suficiente para fazer morrer a nossa natureza terrena, para nos despojarmos do velho homem. A única forma, meus amados, de alcançarmos genuína transformação de graça em graça, de fé em fé, é se abastecendo da palavra de Deus, é se enchendo da palavra de Deus, é se encharcando da palavra de Deus, a tal ponto que ela habite ricamente em nosso coração. A palavra de Cristo deve encher nossas mentes, deve encher os nossos corações a tal ponto de transbordar para os nossos relacionamentos, transbordar em nossa adoração, transbordar ao conversarmos uns com os outros, transbordarmos ao cantarmos salmos, hinos e cânticos espirituais. O apelo, portanto, deste segundo ponto, o coração pleno da palavra de Cristo, é: busquemos ser cheios da palavra de Cristo. Busquemos com avidez, com desejo, com fome, com sede, ser cheios da palavra de Cristo, até que ela transborde em nós, até que as pessoas olhando para nós digam: eles são diferentes, há um brilho novo no olhar dessas pessoas, há algo extraordinário no semblante dessas pessoas. Olha, certamente essas pessoas caminham com Cristo. Terceiro ponto, um coração pleno, e eu não vou identificar de pronto um coração pleno do que. Os irmãos leram com atenção esses versículos? Vamos ler novamente, olhem para os versículos 15, 16 e 17, enquanto eu tomo água aqui.
Note nosso primeiro ponto: um coração e uma igreja plenos de paz. Segundo ponto, um coração pleno da palavra de Cristo. Terceiro ponto, um coração pleno. Qual é a virtude que se repete nesses 3 versículos lidos? O Caio não pode responder. Qual é a virtude que se repete como recomendação nesses 3 versículos e que faz parte, note, do nosso processo de santificação? É até curioso ela aparecer como parte integrante do nosso processo de santificação. Alguém identificou? Eu vou ler novamente com os irmãos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. O que você repete 3 vezes? Gratidão. O nosso processo de santificação, notem interessante isso. Devemos cultivar um coração pleno de gratidão. Um coração pleno de gratidão. Triplamente recomendada nesse texto, gratidão. Alguém pode pensar: pastor, em tempos tão difíceis como os nossos, e eu não sei a sua situação, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, talvez uma situação de dificuldade, de privações. Quais são os motivos pelos quais nós devemos ser gratos? Às vezes achamos que nos faltam motivos pelos quais ser gratos. Às vezes as nossas orações refletem isso. Nós costumamos pedir e pouco agradecer. Ora, a gratidão é uma virtude que deve ser cultivada em nosso processo de santificação. Mas agradecer pelo quê? Pensando só nesse capítulo 3, nós temos aqui, meus amados, 7 motivos para ser gratos. Primeiro, fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Segundo, temos um novo propósito na nossa vida que nos faz pensar e buscar as coisas que são lá do alto e não as que são aqui da face da terra. Terceiro, morremos em Cristo e temos uma nova identidade que já se manifesta, que se manifestará plenamente quando Jesus Cristo voltar. Quarto, este mundo, o pecado e o diabo não têm poder sobre nós, de tal forma que podemos fazer morrer a nossa natureza terrena e nos despojarmos do velho homem. Quinto, temos uma nova posição que nos é dada gratuitamente por Deus. Eu e vocês podemos sim nos autodeclarar eleitos, santos e amados por Deus, porque somos eleitos, santos e amados por Deus. Ele nos deu esta posição pela sua graça. Sexto, porque Jesus, ao nos justificar, nos deu a sua paz. Ela está em nosso coração, e ela habita em nosso coração e na vida da igreja. Sétimo, porque Ele nos deu a fonte de toda a sabedoria, a sua rica palavra, que habitando em nosso coração nos faz instruir e aconselhar uns aos outros mutuamente e adorá-lo, entoando a Deus cânticos, hinos espirituais em adoração ao Senhor. Notem, só pensando neste capítulo, alistei 7 motivos pelo qual eu e vocês, e merecidamente podemos agradecer, porque recebemos tudo isso do nosso Deus, do nosso Pai. Quantos outros motivos teríamos? Centenas. Às vezes a privação de algum sentido, por menor que seja, nos mostra o quanto Deus é gracioso ao nos dar todos eles de uma forma tão generosa, tão abundante, todas as manhãs. Sede agradecidos, com gratidão em vossos corações, gratos. Por que ele enfatiza a gratidão como algo importante no nosso processo de santificação? Porque o que nos motiva, meus amados, a oferecermos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, são as misericórdias de Deus. Se eu e vocês olharmos para o Deus misericordioso, gracioso, que nos concede tantas coisas imerecidamente, encontraremos razão para, sim, oferecermos nosso corpo vivo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
porque tudo que fizermos será muito pouco diante de tudo que Ele fez por nós. Então a gratidão é aquilo que nos motiva a viver num novo projeto de vida que Deus tem para nós em Cristo Jesus. A gratidão é aquilo que nos abençoa física, emocional e espiritualmente. A gratidão, meus amados, nos transforma e capacita o nosso olhar, treina o nosso olhar para enxergar não só os problemas, não só as dificuldades, não só as lutas, mas em meio a elas a mão da providência de Deus, do cuidado de Deus, da bênção de Deus repousando sobre nós. Um coração pleno de gratidão. Você, meu irmão, minha irmã, é grato? Em suas orações você tem agradecido a Deus? Você tem celebrado com gratidão as bênçãos gerais da providência de Deus, as bênçãos especiais da providência de Deus, as bênçãos particulares da providência de Deus, as individuais, aquelas que você só você sabe que está recebendo, porque era uma necessidade muito particular e íntima sua. Você tem demonstrado gratidão? Um coração pleno de gratidão. Último ponto do nosso estudo, um padrão de conduta perfeito. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Queridos, esse versículo conclui, envolve, abraça tudo que foi dito anteriormente. Ele é um resumo perfeito de tudo quanto foi falado neste capítulo 3. Qual é o padrão perfeito para a nossa conduta? Para o nosso falar e o nosso agir? Jesus Cristo. Ele é a maior, Ele é a melhor referência para as nossas vidas. É interessante que muitos julgam, ou muitos justificam o seu estilo de vida com base na sua ancestralidade. Olha, eu tenho sangue e eu escolhi alguém aqui que não tem, pelo menos nem que eu conheça, nenhum irmão com esse sobrenome. Olha, eu tenho aqui, eu sou da descendência dos Reutemann. Lembra da Odete Reutemann, quem matou? Olha, a minha família é dessa família. Eu tenho sangue dos Reutemann na veia. Por isso eu reajo com ira, com furor. Por isso eu tenho este temperamento. Outros, meus amados, justificam sob a sua nacionalidade. E eu tenho sangue de italiano. Meus descendentes, meus ascendentes são da Itália. Por isso eu sou bocudo. Por isso eu sou falastrão. Por isso muitas vezes não controlo a minha língua. Outros usam como parâmetro da localidade. Da onde eu venho, as pessoas são assim. Por isso eu sou desse jeito. Isso explica o que eu sou. Mas o que é pior, muitos têm usado a questão do temperamento. Há teorias que falam que nós temos 4 tipos de temperamento. E esses tipos têm virtudes e têm defeitos. E muitos pegando essa questão dos temperamentos, o seminarista Caio falou sobre isso esses dias, usam os temperamentos para justificar o seu estilo de vida. Olha, eu sou dominante. Então, assim, meu jeito é esse mesmo. Eu foco nos resultados e não nas pessoas. Minha sensibilidade é a sensibilidade de uma britadeira. Quando eu vejo, já foi. Os irmãos já ouviram justificativos assim? Meus amados, se temos usado justificativas para não mudar e nem buscar transformação, algumas perguntas são importantes. Quais delas são maiores e mais fortes do que o sangue de Jesus? Ancestralidade, nacionalidade, localidade, temperamento. Tem alguma que é mais forte do que o sangue de Jesus pode fazer por você, em sua vida? Tem alguma que é mais poderosa do que o sangue de Jesus Cristo? Quais destas realidades, ou destas justificativas, são maiores do que o Espírito Santo pode fazer na sua vida, habitando em você?
Quais delas você pode continuar praticando em nome do Senhor Jesus? E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Suas palavras, suas ações, sejam elas fruto de qualquer coisa, ancestralidade, nacionalidade, localidade, temperamento, quais delas você pode fazer em nome do Senhor Jesus? Como se Jesus mesmo estivesse praticando em seu lugar. Muitas justificativas como estas, e eu ouso dizer justificativas como estas, muitas vezes são usadas por aqueles que não querem experimentar consciência de quem são, arrependimento pelo que são, a humilhação na presença de Deus, a decisão de se transformar à luz do desejo e do projeto de Deus para a sua vida. Muitas delas refletem pessoas que não oram, que não buscam arrependidas a face do Senhor para que Ele as transforme. E se eu e vocês tomarmos a forma de qualquer outra coisa a não ser a de Jesus Cristo, nós não vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Depois de ouvir tudo isso, alguém pode dizer: pastor, estas são as minhas escolhas, este é o meu estilo de vida, olha, eu sempre fui assim, vou ser sempre assim. Meus amados, há muitos que dizem: olha, e nem adianta o senhor falar, ou qualquer pessoa falar, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu lamento. Se no meu coração já subiu alguma vez alguma frase assim, se no seu coração alguma vez alguma frase assim encontrou lugar. Por quê? Porque o caminho para nós termos a plena paz, plena satisfação, plena alegria, plena gratidão, o caminho para nós sermos santos é a nossa renovação, é a nossa conversão, é a nossa transformação dia a dia, de graça em graça, de fé em fé, até atingirmos o pleno conhecimento de Jesus, a plena estatura de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus continue a transformar minha vida, a sua vida, a vida daqueles que nos ouvem. Que dia a dia a sua imagem seja mais estampada, mais vista, mais percebida em nós. E que nós tenhamos um dia a alegria de alguém, ao olhar para nós, dizer: esta, conhecem Jesus, vivem com Jesus, têm intimidade com Jesus, são de Jesus. Deus nos abençoe. Amém.